O agente, o tecelão de destinos da fronteira, deve criar o capítulo 1 do roteiro da saga dramática do Velho Oeste, intitulada O Pistoleiro Salvou Duas Irmãs Apache e Descobriu Seu Milagre em Meio ao Perigo, seguindo rigorosamente as etapas abaixo. 1. Iniciar o capítulo com um gancho poderoso e conciso, com cerca de 50 a 70 palavras, apresentando imediatamente um personagem-chave em situação de conflito ou perigo iminente, mergulhando o espectador na tensão central da narrativa. 2. Em seguida, descrever de forma rápida, porém evocativa, o cenário do Velho Oeste onde a história se passa, destacando elementos visuais, auditivos e sensoriais que reforcem a sensação de isolamento, dureza ou tensão, como um rancho remoto, pradarias vastas, cânions ou vales áridos. 3. Apresentar com riqueza emocional e vívida expressão o estado atual do pistoleiro solitário e das duas irmãs Apache, ressaltando suas feridas físicas e emocionais, bem como a razão de sua perseguição e sofrimento. Criar conexão com o espectador por meio do aprofundamento em seus dilemas e vulnerabilidades. 4. Expor claramente o conflito principal, a ameaça crescente representada pelos caçadores, violentos e determinados, somada à hostilidade e desconfiança dos colonos locais, que elevam o perigo e forçam o pistoleiro a decidir arriscar tudo para proteger as irmãs. 5. Desenvolver as primeiras interações entre o pistoleiro e as duas irmãs, marcadas por desconfiança mútua e tensão, capturando a fragilidade do vínculo que surge em meio à necessidade de proteção, sinalizando que essa relação será central para o desenrolar da trama. 6. Construir o clímax do capítulo com um ponto de virada impactante. O pistoleiro descobre uma pista decisiva sobre o milagre prometido no título, enquanto ruídos de cavalos se aproximam, indicando a chegada rápida dos caçadores. O suspense e a urgência aumentam, preparando o terreno para o próximo capítulo. 7. Finalizar imediatamente com uma chamada para a ação, CTA, temática e envolvente, incentivando a verificação e inscrição no canal, utilizando a linguagem adaptada e sugestiva do universo da fronteira. Convidar o público a garantir sua inscrição para não perder os próximos perigos e reviravoltas da saga, conforme exemplo dado, sobre o algoritmo traiçoeiro e a necessidade de garantir seu lugar no bando. Ao longo do capítulo, manter um estilo narrativo fluido, linear e progressivo, sem dispersões ou repetições, com ritmo e cadência imersivos que evoquem cenas fortes e sensoriais do Velho Oeste. Explorar as emoções internas, medo, esperança, coragem, desconfiança, e usar descrições visuais, auditivas e táteis que criem atmosferas densas e palpáveis de tensão e humanidade. Garantir que o texto tenha aproximadamente 500 palavras, seja escrito em português do Brasil e esteja pronto para narração, ou seja em fluxo corrido, sem etiquetas, nomes antes das falas, metadados ou quaisquer elementos editoriais. O capítulo deve entregar uma introdução potente, plausível, emocionalmente ressonante e terminar em um gancho único e irresistível, alinhado estritamente à premissa fornecida. Este prompt deve assegurar a produção de um roteiro inicial rico, linear e potente, preparando o terreno de forma impecável para os capítulos seguintes da saga. Os cascos dos cavalos já ruflavam ao longe, o peso da aproximação cortando o ar árido como lâminas invisíveis. Sob a sombra vespertina de um pinheiro esquecido, o pistoleiro apertou os olhos contra o suor que escorria,
sentindo o cheiro ediporial da terra ressequida, queimada pelo sol, misturado ao odor de sangue seco das feridas das irmãs. Elas se encolhiam no canto do abrigo improvisado, corpos frágeis, mas pulsando com uma intensidade que desafiava a morte. Os disparos distantes do início do dia ainda ecoavam nas paredes de madeira do rancho. Cada beijo da ventania quente transportava ecos de um passado recente e brutal. O pistoleiro sabia que não havia tempo para curar mais que urgências. Nesses olhos alaranjados que fitavam a linha do horizonte, havia mais medo que fúria. Uma esperança taciturna amarrada àquela proteção tensa e improvisada. As irmãs Apache, embora jovens, carregavam nos corpos marcas que falavam de uma perseguição incansável. Estas feridas não eram somente físicas, mas cortantes cortes na alma. Eram testemunhas das traições sofridas, dos laços desfeitos e do sangue derramado por uma causa maior que elas mesmas. Sua respiração se entrecortava, não pelo esforço, mas pelo conflito interno. A necessidade de mantê-las vivas a qualquer custo entrava em choque com a crescente hostilidade do povo da próxima vila, que olhava com suspeita para aquele homem estranho, armado e silencioso, e para as jovens, que desconfiavam até de sua própria sombra. A fronteira não costumava perdoar. O pistoleiro sentia a dureza do solo sob seus pés, como se o próprio chão repelisse a presença daquele pequeno santuário naquela vastidão implacável. Ele lembrou cada noite passada à espera, cada passo arriscado para fugir de olhos implacáveis. Lembrava-se do arrepio ao ouvir o estalo dos galhos nas margens do rio, do olhar firme e desconfiado das duas irmãs, que nunca entregavam uma palavra fácil, nem um gesto de vulnerabilidade despido de propósito. Agora, no silêncio breve, antes da tempestade que se anunciava, uma frágil aliança nascera, hesitante e sem garantias, alimentada pela urgência da sobrevivência. O pistoleiro, apesar das feridas que sangravam em seus braços, observava cada respiração delas, entendendo que sua fortaleza não estaria apenas no revólver, mas naquilo que ainda não conseguiam dizer. Num gesto quase imperceptível, a mais velha das irmãs encostou a mão no antebraço dele, como se procurasse reconhecimento num mundo onde confiança era moeda rara. Porém, a sombra da ameaça não diminuía. Os caçadores, impiedosos e incessantes, não eram apenas homens atrás de recompensas. Eram juízes, severos e executores de uma sentença que carregava décadas de ódio e medo. O rancho era o último recanto, borda frágil entre a vida e a extinção. Em meio a essa tensão crescente, o pistoleiro sentiu os olhos das duas meninas brilharem com uma chama ancestral, um resquício da resistência que corria em suas veias. Não era apenas um resgate improvisado. Era uma luta pela memória, pela dignidade. Sabia que aquele momento definia algo muito maior do que ele próprio. A respiração pesada ganhou as bordas de um som tênue, estalo suave de uma pedra deslocando-se contra outra, captada pelo olfato aguçado, graças a muitas noites sob o céu aberto, sempre à espera. Curioso e cauteloso, ergueu-se rapidamente, caminhando até o limite onde a visão perdia as definições. No chão, enxergou uma fração de jornal, borrado e amarrotado, com letras quase apagadas pelo tempo e pelo vento. Ali, entre as poucas palavras legíveis, uma frase saltou para sua mente como um grito silencioso. O milagre está no coração da montanha. Ele sabia que aquela pista era a promessa sussurrada nas sombras da saga. Um segredo escondido entre os penhascos inóspitos, a razão pela qual seus perseguidores não desistiam.
Mas antes que pudesse digerir a revelação, o som dos cascos já se transformava em um estrondo, quebrando o silêncio pesado. Atrás da moita, viram-se os contornos de cavalos galopando em direção ao rancho. O rosto do pistoleiro endureceu. Sabia que aquela caçada não admitia erros, nem hesitações. Olhou para as irmãs, que agora se erguiam prontas, seus olhos lançando ao mesmo tempo medo e uma determinação feroz, sedimentada pelo passado e pelo instinto de sobrevivência. Um breve aceno entre eles selou um pacto silencioso. Enfrentar o que viesse como um só. O horizonte ardia com tons alaranjados, como se o próprio céu quisesse que aquele instante jamais fosse esquecido. A véspera de um confronto que definiria destinos. Sem aviso, o som de uma flecha zunindo cortou o ar, cravando-se em uma parede próxima. O barulho da aproximação era agora mortal, indomável, e o pistoleiro percebeu que o tempo se esvaía rápido. Enquanto preparava o revólver, o pensamento fugaz para o milagre na montanha tomou um formato mais nítido. Aquele segredo poderia ser a chave para a liberdade ou destruição. Porém, para alcançá-lo, deveriam atravessar a tormenta que vinha, juntos contra tudo e todos. O vento levantou poeira à medida que os caçadores se aproximavam. E antes que a batalha começasse, a voz rouca e firme do pistoleiro cortou o silêncio. Segurem firme, isso é só o começo. E no meio daquele olhar feroz e da iminência do perigo, o pistoleiro percebeu que o verdadeiro teste estava por vir. Não apenas contra os inimigos que viam, mas contra os demônios que carimbavam suas almas. Quando o primeiro disparo do cerco ressoou, uma silhueta emergiu das sombras do vale, observando a cena com olhos penetrantes e um segredo guardado a ferro e fogo. Seria ali que o futuro começaria a se escrever, ou terminaria para sempre. O som dos cascos já tomava a planície, preparando o ar para o confronto iminente. O pistoleiro respirava pesado, as veias pulsando sob a pele cansada, enquanto as irmãs Apache se erguiam ao seu lado, prontas para o que viesse. Um olhar rápido entre eles carregava a promessa silenciosa: resistir unidos ou sucumbir juntos. O céu se tingia do vermelho intenso do crepúsculo, o fogo da batalha prestes a consumir tudo. O rancho, frágil como um sopro de vida, parecia suspenso num instante que se esticava demais. O vento quente e áspero carregava o cheiro de pólvora e o cheiro metálico do sangue recente. O pistoleiro sentiu o couro apertado pela ação das horas, o cansaço mordendo cada músculo, mas o olhar fixo, implacável, denunciava um homem que não desistiria fácil. A velha madeira rangia, testemunha muda da história que se desenrolava. As irmãs se moviam com a agilidade treinada pelo medo e pela necessidade, cada gesto calculado para passar despercebido, cada sussurro uma oração para espíritos antigos. A mais nova segurava com força o lenço manchado que cobria parte de seu rosto, seus olhos traduzindo uma mistura de terror e desafio. A mais velha encarava o horizonte, braços cruzados como se buscasse na imensidão o alento que não vinha. Elas estavam marcadas, não só pela perseguição impiedosa, mas pelo peso das expectativas e pela necessidade de sobreviver como últimas guardiãs de uma história ameaçada. O pistoleiro baixou devagar o olhar para o jornal amassado e sujo, relendo mentalmente aquela frase: "O milagre está no coração da montanha." Naquele momento, a expressão em seus olhos mudou, mesclando dúvida, esperança e um toque de determinação carregada de medo. Era uma promessa tênue, como uma chama trêmula que se recusava a apagar no meio da escuridão,
Ele sabia que cada segundo contava, que aquela descoberta poderia virar o jogo ou condená-los de vez. Os ruídos de cavalos já não eram distantes sombras sonoras, transformavam-se em sombras reais, silhuetes galopando rápido demais para hesitar. O pistoleiro agiu com a rapidez quieta de quem conhece cada pulso do medo. Pegou uma velha espingarda guardada sob o banco, conferiu a munição. A respiração do acampamento tornou-se uma maré contida. Os corpos tensos como cordas de aço prestes a arrebentar. Cada instante carregando a energia elétrica de um relâmpago prestes a romper. As irmãs trocaram um gesto discreto. Ela, a mais velha, pisou ligeiramente à frente, erguendo a mão para silenciar os sussurros comuns ao medo. Eles vêm com tudo. Sua voz saiu muda. Quase um pensamento. Não confiam em ninguém. Precisam ver que não somos inimigos. O pistoleiro assentiu, um brilho duro nos olhos. Ele sabia que aquele não seria um combate comum. Mais que balas, ali estavam em jogo confiança, medo e a ancestral dor de povos perseguidos. A fronteira sempre fora palco dessas guerras silenciosas. Naquele momento, o vento trouxe até eles um cheiro estranho, um aroma doce e amargo, como se a terra chorasse segredos antigos. O pistoleiro se voltou, atento, e viu algo mexer entre os arbustos próximos, um vulto esgueirando-se, olhando. Os pulsos se aceleraram. Uma figura magra, coberta por um poncho esfarrapado, com olhos atentos e uma faca na mão. Era um jovem Apache, desconhecido. Talvez um aliado, talvez um inimigo. O silêncio caiu, como um punhal sobre todos. Sem dar tempo para reação, a menina mais nova agarrou a mão do intruso e puxou para dentro do refúgio. Um movimento que misturava medo e esperança. Ele não resistiu, os olhos cintilando com urgência, transmitindo uma mensagem muda. Encontraram algo que mudaria tudo, mas a hora era curta. Enquanto isso, os sons do avanço dos caçadores cresciam, acompanhados de vozes ásperas e ordens curtas. A tensão estalava no ar, cada um dos presentes sentindo o peso da próxima tempestade. O pistoleiro ajeitou o chapéu, olhando para as meninas e para o jovem Apache, agora reunidos num mesmo espaço de precária segurança. Foi então que, enrolado no poncho do visitante, surgiu um pequeno objeto metálico. Brilhava ao último raio do sol, como uma promessa quase esquecida. Uma medalha antiga, gravada com símbolos que mesclavam cruzes e símbolos indígenas. O pistoleiro agarrou, reconhecendo imediatamente a importância. Era um artefato que ligava histórias antigas, uma chave para o enigma do milagre na montanha. A menina mais velha murmurou palavras em sua língua nativa, como uma bênção ou um aviso. O silêncio que se seguiu foi cortado pelo estampido dos primeiros tiros, as balas riscando o ar, sinalizando o início do cerco. Uma delas veio na direção do refúgio, perfurando a madeira perto da cabeça do pistoleiro, cuja reação foi instintiva. Um disparo de resposta que partiu à frente dos caçadores como um trovão. Nesse instante, consagrado pelo fogo e medo, o pistoleiro percebeu que a luta ia muito além da pele e do metal. A medalha era mais que um símbolo. Era uma ponte frágil entre o passado e o futuro, entre inimigos jurados e a possibilidade de redenção. A noite fechava os olhos do céu e abria sombras para o que viria. O silêncio entre os tiros era pesado, carregado de promessas e ameaças. A respiração do pistoleiro ficou lenta, firme. Uma voz rouca veio do alto do vale,
sombria como uma premonição, trazendo o eco de segredos enterrados. Eles não querem só a caça, querem o fogo que pode queimar tudo. O pistoleiro ergueu a cabeça. A guerra não era só externa. Dentro daquele vale, cercados, começava a revelar-se um inimigo invisível, um segredo guardado a ferro e fogo que ameaçava devorar não só a carne, mas a alma deles. E naquele instante, quando as sombras se fundiam e os sentidos se aguçavam, uma silhueta familiar despontou na trilha do vale, trazendo consigo uma promessa tão amarga quanto inescapável. A madeira estalou sob o impacto abrupto da flecha, ecoando como um aviso nos ossos do rancho. O pistoleiro ergueu a espingarda num gesto rápido, os olhos apertados contra a poeira que já começava a se erguer na estreita trilha. O som dos cascos galopando atingia novamente um crescendo brutal. Cada estalo um prenúncio do caos iminente. Por alguns segundos, o silêncio se fez apenas na respiração lenta, na tensão impregnada no ar quente que envolvia o pequeno refúgio. As irmãs Apache trocavam olhares carregados, não de palavras, mas de entendimentos ancestrais. A mais velha, firme como o tronco do pinheiro sob o qual haviam se escondido, mostrou a mão, pedindo calma. A mais nova apertava com força o lenço molhado contra o rosto, o medo travestido em silêncio. O pistoleiro imaginou as batalhas que tinham passado aqueles olhos queimados de guerra e sofrimento. Viram coisas que arrasavam a alma, e ainda assim, ali estavam, lutando contra o destino, com a mesma tenacidade que o deserto mantinha a sua resistência ao sol inclemente. Ele sentiu, pela primeira vez em dias, uma fagulha de algo mais. Não só a necessidade de sobreviver, mas um elo que começava a nascer entre eles. Uma promessa silenciosa de que protegeria aquelas vidas, fosse lá qual fosse o preço. Mais perto agora, as vozes dos caçadores cortavam a distância com gruídos e ordens curtas, ríspidas. A sombra dos lobos humanos aproximava-se, carregando o ódio de gerações, acreditando que a justiça estava do lado da pólvora e do cacete. Mas aquele pequeno grupo guardava outro tipo de armadura, a força antiga da coragem cravada no mais findo do espírito. O tempo acabou, murmurou o pistoleiro, voz rouca, um convite e um alerta. Os olhos franzidos das irmãs seguiam sua mão segurando a espingarda, preparando-se. Ele sabia, entrara num jogo onde cada movimento podia ser o último. Lá fora, o vento levantava mais uma vez o cheiro ácido de pólvora misturado à terra seca, carregando promessas amargas e sonhos quebrados. Antes que os primeiros atacantes cruzassem a linha visível entre vida e morte, a fresta do rancho tremeu, quando uma sombra surgiu rapidamente pela lateral. Era o jovem Apache, com o poncho ainda esvoaçando, mas agora um brilho intenso nos olhos. Franziu a testa, ofereceu a medalha antiga que carregava, cujo metal já quase não refletia luz, mas dali emanava uma energia palpável, como se guardasse em si segredos milenares. O pistoleiro segurou a relíquia com dedos firmes e percebeu o peso invisível que trazia. Era uma chave, não de portas, mas de histórias. Aquele símbolo antigo carregava a possibilidade de desvendar o mistério da montanha, e talvez a única chance de salvação em meio à tormenta que se aproximava. Com um gesto urgente, o jovem assinalou para além dos penhascos. Eles vão cercar. A passagem está bloqueada. Só restam as sombras dos canyons. Sua voz era um sussurro cortante, ainda assim firme, carregada de urgência,
e da autoridade de quem conhecia cada pedra do território. Então, vamos usar essas sombras, respondeu o pistoleiro. Era um voto silencioso de resistência. Uma promessa de que aquela última linha de defesa seria mantida. Não só pela pólvora, mas pela vontade de não sucumbir ao ódio cego. As irmãs fecharam-se ao lado dele, formando um grupo frágil, mas decidido. Eles se moveram rapidamente, silenciando cada som, abraçando a escuridão crescente que já engolia o vale. O pistoleiro sentiu o suor frio escorrer pela nuca enquanto escaneava os arredores com olhos aguçados. O barulho de cavalos diminuía ao se aproximar do cânion, como se os caçadores fossem predadores ajustando a emboscada. De repente, um estalo estranho, diferente dos tiros e ordens, chegou às suas orelhas. Vinha dos penhascos altos, um cantar quase humano, uma melodia antiga e fantasmagórica, carregada de dor e esperança. Era um som que falava da terra, do sangue derramado, da longa resistência. As irmãs fecharam os olhos, absorvendo aquele chamado. O pistoleiro apenas se perguntou quantos antes dele já tinham ouvido aquela canção e nunca mais voltado para contar. O momento parecia suspenso no tempo, até que uma voz grave ressoou próxima, do coração das sombras do cânion. Vocês acham que escolheram a luta, mas ela os escolheu primeiro. A figura que emergiu era imensa, vestida com peles gastas, marcas de guerra e uma presença que parecia erguer a própria terra sob seus passos. Seus olhos ardiam, com uma mistura de ira ancestral e tristeza profunda. Uma mistura que nenhum homem queria encontrar no bêbado coração da fronteira. O pistoleiro sentiu o peso do silêncio antes da palavra, a promessa não dita. Daquele encontro, nenhuma bala ou pólvora resolveria aquilo. O que os aguardava era uma batalha muito mais antiga e cruel, onde a linha entre amigo e inimigo tornava-se tênue, e a sobrevivência dependia de algo muito além das armas. Enquanto o vento se erguia, carregando poeira e vozes, ele agarrou a medalha firme, sentindo o frio metálico contrastar com o calor do desespero que subia pela sua espinha. A noite vestiu o vale com uma cortina de segredos. O pistoleiro sabia que dali para frente não seria apenas a luta contra os homens que definiriam seus destinos, mas também a sombra de um passado enterrado que poderia consumir tudo. E quando a figura sombria levantou a mão para avisar os seus, um olhar arrepiante encontrou o pistoleiro, como se viesse das profundezas da terra, trazendo a mais cruel das profecias. Esta guerra não teria fim fácil, e o milagre que buscavam poderia custar muito mais do que imaginavam. O primeiro disparo cortou o ar com violência, ecoando pelos penhascos que circundavam o rancho. Os cascos dos cavalos soavam frenéticos sobre a terra ressecada. Cada segundo retumbava como um sino da sentença iminente. O pistoleiro abaixou-se rapidamente, puxando o corpo das irmãs consigo, enquanto as balas uniam, cortando a madeira do abrigo improvisado. O grito abafado da menina mais nova mesclava medo e determinação, um som frágil, mas cheio de coragem crua. O fogo cruzado iluminava seus rostos marcados em tons de laranja, revelando o suor que escorria por suas testas e a inquietação nos olhos castanhos que desafiavam o destino. Por trás deles, a sombra dos caçadores avançava com selvageria, carregando uma fúria que parecia enraizada em séculos de rancor. O pistoleiro sabia que não seria só pólvora o que decidiria aquele embate. Havia um peso ancestral pesando sobre cada bala disparada. Naquele instante, entre o estampido dos tiros, uma ideia urgente surgiu.
O pistoleiro fez um sinal quase imperceptível e, lentamente, conduziu as duas irmãs para a entrada escondida sob a velha madeira caída ao lado do rancho. Um túnel escavado em silêncio nas últimas semanas, um respiro de esperança secreto que ele esperava não se tornar uma armadilha mortal. O campo de visão dava para os cânions ao redor, mas exigia silêncio total e corpos imóveis. Eles rastejaram para dentro. O cheiro frio da terra úmida envolvendo-os como um manto pesado. À medida que se afastavam do alcance dos tiros, a tensão pendia no ar como um fio esticado prestes a romper. A mais velha das mãos firmava o braço do pistoleiro, sua respiração controlada, tentando não delatar o esconderijo com sons involuntários. A mais nova segurava a medalha antiga, agora um estranho fragmento de fé tangível em meio ao caos. Na penumbra do túnel, o pistoleiro permitiu um instante para analisar a relíquia. Aquela medalha, com as inscrições que misturavam a cruz e símbolos Apache, não era somente um fragmento de história. Parecia carregar a promessa de um segredo enterrado, algo capaz de virar o jogo ou selar o destino deles. Seu toque metálico contrastava com a aspereza da terra, uma conexão silenciosa, com uma força maior que o conflito imediato. Mas o silêncio não seria permanente. O som de passos pesados e vozes próximas invadiu o corredor de terra. A respiração na escuridão ficou mais rasa. Uma figura desceu pelo túnel algumas horas antes, trazendo notícias. Os caçadores viriam com reforços. Eram muitos, e o cerco se fechava. A linha tênue entre vida e morte transformara-se num precipício impossível de ignorar. Quando emergiram novamente, a escuridão da noite já reinava plena, quebrada apenas pelos poucos relâmpagos distantes no céu tempestuoso. O pistoleiro sentia a urgência no frio que arrepiava sua nuca. Sabia que a rota pela montanha, onde o chamado milagre vivia, era também uma armadilha natural, uma passagem difícil guardada pela própria natureza e por antigos inimigos. O grupo tomou um fôlego coletivo e avançou cuidadosamente até a sombra dos penhascos, guiado pelo jovem Apache que conheciam só de encontros rápidos, mas cuja familiaridade com aquela terra era profunda como raízes ancestrais. Ele falava pouco, mas seus olhos brilhavam com um conhecimento oculto e um orgulho silencioso, como se carregasse não só a sabedoria dos seus, mas também uma missão pessoal. Enquanto se empenhavam pelos estreitos corredores naturais, a tensão aumentava. O pistoleiro sentiu o cheiro pesado do medo e da esperança misturados, um contraste que convocava forças inesperadas. Era a batalha entre o passado e o presente, entre a sobrevivência e a redenção que sangrava em cada passo. O jovem Apache parou abrupto diante de uma parede rochosa, coberta por símbolos antigos, quase apagados pelo tempo. Ali, explicou, começava a verdadeira prova, um caminho oculto nas sombras, onde ninguém o seguiria sem pagar um preço alto demais. A medalha começara a esquentar contra o peito do pistoleiro, uma sensação inquietante, como se o metal pulsasse em sintonia com o próprio batimento de seu coração. De repente, um estrondo remoto rompeu o silêncio da montanha, um aviso sinistro de que os caçadores não eram os únicos perigos à espreita. O pistoleiro levantou os olhos para o céu cinzento, onde as nuvens se amontoavam como uma promessa de desastre iminente. O fim da calmaria trazia uma nova ameaça. As rivalidades internas, antigas mágoas e predadores invisíveis que escorriam mais escuros do que a noite que o cercava. Com a mão firme sobre as armas e o olhar fixo nas sombras, o pistoleiro se virou para as irmãs e o jovem.
Apache. Um silêncio pesado os uniu por um momento. Não havia voltas. Não havia mais escolhas além da luta que se avizinhava. Foi então que um grito agudo, quebrando a quietude como um açoite, cortou o ar das pedras. Um som distante, mas que avançava rápido, o chamado dos caçadores. Mas também um outro grito, primal, desesperado e inesperado, vindo do coração da montanha. Os olhos do pistoleiro se estreitaram, os sentidos à flor da pele. Naquele instante, compreendeu que o milagre não era só um segredo antigo ou uma esperança distantes. Era também um desafio brutal, uma prova de fogo que consumiria corpo, alma e tudo o que restasse de seus laços humanos. O próximo passo naquele caminho sombrio definiria não só quem sobreviveria, mas que peso o passado carregaria sobre seus ombros. E enquanto a tempestade se aproximava e as sombras se fechavam, um vulto surgiu no topo daquele penhasco, rosto encoberto pelo capuz, olhos brilhando com uma intensidade fria como o aço. Silencioso observador, guardião de um destino que estava prestes a se reescrever em sangue e ferro. O primeiro disparo cortou o ar, enquanto os segundos se arrastavam pesados como chumbo fundido. O pistoleiro lançou-se para o abrigo improvisado, puxando as irmãs consigo. Balas uniam pelo ar, martelando a madeira que tremia sob a fúria desconhecida. O coração da mais nova batia descompassado, um tambor relutante que desafiava a noite prestes a engoli-los. Ela aperpou o lenço entre os dentes, o medo crispado em cada músculo. Por um instante que pareceu eterno, o fogo cruzado os envolveu num manto violento. O pistoleiro sentiu o calor do perigo se infiltrando sob a pele, o frio inescapável que vinha com a proximidade da morte. As irmãs não eram só crianças, mas guardiãs de um passado ferido que pulsava sob suas peles marcadas. Elas estavam ali, de pé, seguras atrás da sombra frágil de madeira e terra, contra uma horda que nada conhecia da compaixão. Sem delongas, ele sinalizou para que se movessem. Um compartimento estreito, escondido há semanas sob tábuas soltas, oferecia uma passagem para além do alcance dos tiros. Um túnel escavado silenciosamente, resposta criada no desespero para um momento como aquele. Os três se encolheram na penumbra úmida, o cheiro forte da terra úmida os envolvendo num abraço frio e urgente. A respiração era o único som. Cada segundo no escuro era um risco sobre risco. A proximidade das vozes e dos passos, agora crescentes, agressivos, uma presença sufocante atrás das sombras do túnel. No silêncio controlado, o pistoleiro observou a medalha antiga na mão da menina mais velha. O reluzir ofuscado do metal carregava em si a promessa e o castigo das histórias não contadas. Aquela relíquia, com inscrições que cruzavam a fé europeia e os símbolos Apache, pulsava como o coração da própria montanha que guardava o segredo. Um nó apertou seu estômago. A esperança nunca fora tão amarga. Subitamente, o som de passos firmes e ordens baixas invade o abrigo subterrâneo. Passos mais numerosos, mais organizados, anunciavam que a presa era ainda mais vigiada, que o cerco se fechava sem piedade. Eles aguardaram até que a cruel perseguição passasse a poucos metros dali. Quando o silêncio retornou, pesado e pressionante, emergiram para a noite que já cobria o vale com seu manto profundo. O céu se embrenhava em tons de azul e negro, pesado de nuvens que se amontoavam com a ameaça da tempestade que vinha.
O jovem Apache, que estavam começando a confiar, os aguardava nos limites do túnel. Seus olhos guardavam o brilho aguçado de quem sabe as sendas da montanha como a palma da mão, conhecedor silencioso e atento de segredos que o tempo queria esquecido. Suas palavras foram breves, carregadas de uma urgência que arrepiava a espinha. Os caçadores vão fechar o cerco. A passagem que usam está bloqueada. Só restam as sombras dos canyons. Ali ninguém os seguirá sem pagar o preço da morte. O pistoleiro sabia que a escolha não era entre lutar ou fugir. Era abraçar o desconhecido. As sombras frias e traiçoeiras daquelas montanhas sagradas, onde o que os olhos humanos não viam podia ser tão mortal quanto as balas. Eles avançaram pelo corredor estreito da rocha, guiados pelo Apache que conhecia as trilhas tortuosas, onde o silêncio falava mais alto que as armas. A sensação era de mergulhar numa garganta, onde o tempo parecia esmagado entre paredes altíssimas, e cada passo era vigilante, cuidadoso. A medalha esquecera o metal frio para se transformar numa chama quente contra o peito do pistoleiro, como se pulsasse em sintonia com sua incerteza. A voz exata do passado sussurrou do meio das pedras. Um cantar longo, melancólico, quase fantasmal, que transbordava dor e resistência. As irmãs fecharam os olhos, absorvendo aquele enigma ancestral. Mas nos altos das sombras, uma voz grave e inconfundível cortou o respiro suspenso do vale. Vocês escolheram a luta, mas ela os escolheu primeiro. De entre as rochas surgiu uma figura imponente. Coberta com peles gastas, suas marcas de guerra reluziam sob os últimos lampejos do crepúsculo. Nos olhos carregava pena e ira, uma chama ancestral que parecia erguer a terra sob os seus passos. Nem o pistoleiro, nem as irmãs queriam encontrar aquele olhar. E, no entanto, sabia que aquele era o intervalo antes da tempestade invisível que se aproximava. Era o presságio de que as balas seriam só o primeiro de muitos desafios. A verdadeira luta seria contra as sombras de um passado feroz, onde alianças frágeis poderiam irromper ou se desfazer, e o milagre tão esperado se mostraria uma moeda com dois lados sangrentos. O pistoleiro apertou a medalha, sentindo o frio cortante que contrastava com o fogo que subia em seu peito. Era ali, naquele instante, enquanto a noite vestia o vale e as vozes zombavam entre as pedras, que compreenderam que a guerra que se avizinhava não seria vencida apenas com tiros, mas com decisões cortantes, traições escondidas, e a coragem daqueles que estavam dispostos a encarar seus próprios fantasmas. Quando a figura levantou a mão, convocando um silêncio mortal entre seus aliados nas sombras, os olhos ardentes se fixaram nele. O pistoleiro viu refletida naquela mirada toda a angústia de um destino selado em sangue. E então, um estalo de um galho quebrando. Ao longe, sutil mas nítido, fez o pistoleiro virar a cabeça com a rapidez de um predador caçado. Na trilha, entre as árvores tortas e o silêncio pesado, surgia um vulto que ele jamais esperava ver naquele momento. Um homem que deveria estar morto há muito tempo. O tintilar de metal cortou a madrugada enquanto o pistoleiro apertava a medalha entre os dedos, o frio do objeto pulsando até a raiz dos ossos. O vulto encapuzado no topo do penhasco desaparecia na névoa, como se a noite o abraçasse para esconder segredos que não eram feitos para olhos mortais. O silêncio era um manto pesado. Então, um som estridente, quase um grito distante, dilacerou o ar. Passos apressados ecoavam pela trilha. Não uma,
Mas duas figuras surgiam com uma urgência que acelerava o coração. Sem tempo para hesitar, o pistoleiro arrancou as irmãs do esconderijo, os corpos ainda marcados pela luta, mas a alma cada vez mais envolta no fio tênue da esperança. Suas vozes mudas carregavam o peso de uma aliança forjada no fogo da perseguição. Seus olhos, tempestades prontas a romper qualquer limite. O jovem Apache, alerta como uma sombra viva, guiava-os para os estreitos corredores da montanha. Uma trilha traçada apenas por aqueles que conheciam o sussurrar das pedras e o segredo do silêncio. À medida que o grupo avançava, a noite parecia mais densa, um véu que comprimia a respiração e elevava cada som ao limite da incompreensão. O sussurro de pequenos animais assustados, o estalo seco de uma pedra rolando, o abafado tilintar da medalha contra. A madeira das armas. Cada passo era um cálculo preciso entre vida e morte. Mas o conforto fugaz do refúgio foi interrompido quando o clamor distante se tornou um rugido crescente. Os caçadores não vinham mais em pequenos bandos estratificados. Agora, uma multidão ameaçadora, impiedosa e faminta descia sobre as sombras da montanha. A promessa do milagre se tornou uma prisão invisível. O cerco que se fechava com claustrofobia implacável. No coração do estreito desfiladeiro, o pistoleiro fez uma pausa, o corpo tenso contra a parede rochosa fria. O olhar atravessava as sombras e via fantasmas de uma guerra antiga, ecos das vozes que jamais se calaram e que ainda assombravam cada canto daquela terra castigada. As irmãs se alinhavam ao seu lado, respirações sincronizadas num esforço que transcendia o medo, um pacto silencioso de lutar até o último suspiro. De repente, o jovem Apache ergueu o braço, dedo esticado na rocha, quase despercebida entre musgos e sombras. Era a única passagem, um canal estreito, perigoso, cujas paredes imóveis pareciam vigiar com olhos ancestrais. Através dela, o caminho da esperança, mas também da prova final. O pistoleiro engoliu em seco. A medalha pesava mais do que nunca contra seu peito. Como se carregasse não apenas uma promessa, mas o destino de muitos. Sem palavras, começaram a escalar. O passo cuidadoso, o suor que escorria pela testa castigada, a tensão que amarrava os músculos em ferro. O silêncio só foi rompido pelo som tênue do cântico que vinha por entre as frestas, um cantar antigo, cuja melodia carregava a dor e a resistência de gerações antes deles. Era como se a própria montanha os desafiava. Quem merece a verdade escondida no seu coração? O pistoleiro parou por um instante. Sentiu a respiração da mais velha das irmãs, que sussurrou em sua língua nativa, a voz embargada pelo peso do medo e da fé. Lá, onde o sol toca a pedra, está o milagre, mas também a sombra da traição. Antes que pudessem avançar, um estalo forte e seco quebrou o encanto. Das entranhas da montanha, uma forma emergiu, rígida, quase espectral, com olhos que brilhavam com a intensidade de uma fogueira. A figura avançou com um passo que parecia fazer a terra tremer. Não era um inimigo conhecido. Era uma presença forjada pela própria terra. Um guardião da montanha, acostumado a afastar os invasores com uma precisão mortal. O pistoleiro sentiu o aperto familiar da arma em suas mãos, mas soube que naquele momento, tiros não bastariam. A verdade daquela presença silente pesava como uma sentença. A jornada até o milagre seria cobrada em alma e sangue. Enquanto os caçadores se aproximavam, o grupo ficou preso entre o rochedo vivo e a sombra dos perseguidores.
A linha entre salvação e destruição mais frágil que nunca. Uma tempestade começava a se formar no céu, não apenas de nuvens escuras, mas de um passado que se recusava a ficar enterrado. E quando a voz rouca e reverberante do guardião do penhasco ecoou pela garganta da montanha, o pistoleiro ouviu com clareza que jamais esqueceria. Aqui, o preço não se mede em balas, mas no peso do passado carregado em cada coração. No instante em que o primeiro trovão caiu, a figura misteriosa levantou o braço numa sombra que engoliria a todos. E entre os olhos queimando em silêncio, o pistoleiro entendeu que para alcançar o milagre, teria de enfrentar não apenas os homens, mas também os fantasmas que o destino enterrara. E na penumbra daquele vale, enquanto a chuva começava a fazer da terra lama e esperança, um grito angustiado rompeu o céu. Uma voz conhecida, impossivelmente viva, vindo da escuridão que se adensava. Alguém que achavam perdido retornava. O primeiro disparo ecoou mais próximo do que antes, estilhaçando o silêncio da montanha, como um grito de ira atiçada. O pistoleiro, ainda segurando firme a medalha pulsante contra o peito, sentiu o suor escorrer pela nuca como um aviso. O cerco se estreitava em torno deles, implacável e inevitável. O jovem Apache sinalizou com urgência para o estreito corredor rochoso à frente, onde as sombras das pedras prometiam um refúgio fugaz, mas perigoso. Sem hesitar, o grupo se moveu rápido, corpos tensos como cordas em um violino prestes a romper. Cada passo era um cálculo delicado, a parede fria da montanha de um lado, a emboscada certa do outro. A respiração comedida das irmãs alcançava o pistoleiro, carregada de medo e determinação, uma mistura que se enraizava como pedras fincadas no coração do vale. Elas não eram mais crianças sob aquele céu escuro, eram guerreiras, presas e caçadoras ao mesmo tempo. O som das vozes dos caçadores tornou-se quase palpável, crescendo de ameaças invisíveis que pulsavam pelo ar como feras famintas. O pistoleiro apertou as mãos firmes nas armas que carregava, cada músculo do corpo tenso, pronto para atirar, correr ou morrer. Quando alcançaram um recanto esquecido da trilha, onde a pedra se curvava num portal natural, o jovem Apache levantou a mão num silêncio solene, os olhos negros brilhando sob a sombria capa da noite. Ele murmurou palavras em sua língua ancestral, um cântico baixo que fazia os pelos da nuca do pistoleiro eriçarem. Era uma prece ou talvez um aviso para a terra, para os espíritos que habitavam aquelas montanhas tortuosas e os protegeriam ou condenariam. O pistoleiro, sempre cético, sentiu uma mudança sutil na atmosfera, um peso que transcenderia os balas e a pólvora. A medalha, agora quente ao toque, parecia responder naquele momento, como se seus símbolos secretos latentes ganhassem vida, sussurrando promessas e ameaças no coração da noite. Mas o perigo não dava trégua. Do alto das rochas, disparos desceram como flechas infernais, cortando a escuridão com luzes mortais e rastros de fumaça. Um estalo nas pedras à sua direita fez o pistoleiro virar a cabeça com reflexos instantâneos, a espingarda pronta para responder. Vultos encapuzados deslizavam pelas sombras, caçadores dispostos a tudo, guiados por ódios que se acumulavam nas gerações como traições silenciosas sobre o solo árido. À frente, as irmãs se aplastavam contra a parede, olhos fixos no pistoleiro, buscando a proteção que ele já jurara enfrentar até a última gota de sangue. Um nó apertou seu estômago.
Não mais eram estranhos unidos, pelo acaso, mas almas entrelaçadas por um destino furioso. A desconfiança inicial havia dado lugar a um silêncio cúmplice, um pacto invisível firmado entre aquelas marcas de vida e morte. Lentamente, a passagem se estreitava, as paredes se aproximando como se as rochas estivessem respirando. A tensão condensava-se no ar, pesada e quase palpável. O jovem Apache abriu a boca para dar uma instrução, mas antes que uma palavra saísse, um grito surdo e angustiado cortou a noite. Um som que não vinha dos caçadores, nem do vento, mas do próprio fundo da montanha. As irmãs trocaram olhares rápidos, o mais velho delas agarrando com força a mão mais nova. Até o pistoleiro sentiu a pressão dos olhos daquele momento. Uma conjunção de terror e esperança que implodia no peito como um fogo inesperado. A voz invadiu novamente, agora mais clara, ressoando como um trovão abafado que reverberava nas pedras. Quem ousa perturbar o sono da terra antiga? Dos penhascos ergue-se uma figura, alta, imponente, vestida com peles gastas e cicatrizes, carregando uma aura que parecia dobrar o espaço ao redor. Ele era o guardião das vozes esquecidas, uma sombra da história, carregada pelo vento cortante da fronteira. Seus olhos, profundos e incandescentes, cravaram-se no pistoleiro, com um peso que fez gelar o sangue. Sem levantar armas, a presença daquele homem gigantesco parecia partir a própria escuridão. Seus passos lentos e firmes ecoavam como sentenças não pronunciadas. Vocês carregam o fogo e a fumaça da traição. Disse com voz que era pedra, seca e implacável. O milagre que buscam não é liberdade, é tormento. O pistoleiro engoliu a saliva, sentindo a medalha arder contra o peito como se anunciasse a guerra que vinha muito além das armas. Não pedimos tormento, respondeu com firmeza. Pedimos um futuro. O guardião soltou um riso raso, áspero como o vento do deserto. O futuro é uma chama, e a chama consome até aqueles que a acendem. No instante seguinte, as sombras ao redor deles tremeram. Um som baixo, como o bater ritmado de tambores distantes, ecoou pela montanha, misturando-se aos uivos que vinham de longe, evocando algo ancestral, um chamado primal que atravessava a noite. A tensão saltou ao limite. O ar pareceu vibrar com a promessa de um confronto que ultrapassava o corpo e a alma. À medida que o pistoleiro ajustava seu revólver, os olhos das irmãs brilharam com uma chama que não se apagaria, não importa a tempestade que viesse. Mas então, uma voz que ele jamais imaginara ouvir despontou da escuridão, como um sussurro roubado das sombras do passado. Uma voz familiar demais, impossível demais, mas viva e cortante. Vocês não sabem o que despertaram. O silêncio que se seguiu foi como a calmaria antes do maior dos vendavais. O pistoleiro engoliu seco e percebeu que a luta tinha somente começado e que os fantasmas mais perigosos estavam prestes a se erguer, não do lado dos caçadores, mas do próprio passado que jurara esquecer. O trovão cortou o céu negro, seguido pelo estrondo dos primeiros passos que se aproximavam nas pedras. O pistoleiro apertou a medalha contra o peito, sentindo seu peso antigo, como fardo de tudo que vivera até ali. Não havia mais espaço para dúvidas, para hesitações. Atrás dele, as irmãs Apache mantinham a respiração suspensa, os olhos brilhando com a coragem forjada nas chamas da perseguição. A figura do guardião das pedras dominava a entrada do cânion.
imponente e fixando-o com um olhar que mais parecia sondar sua alma. Não havia hostilidade naquelas marcas de guerra, apenas o silêncio pesado de quem carrega séculos de perdas e uma missão ancestral. O milagre que buscam não é uma bênção, é o preço que a terra cobra dos que ousam caminhar nela, disse a voz grave, ecoando como um açoite contra o vento frio das alturas. O pistoleiro não recuou. Apertou a mão em torno da medalha e falou com uma determinação que vinha do fundo das feridas abertas pela vida naquele deserto selvagem. Não pedimos mais do que uma chance de reescrever nosso destino. Viemos curar feridas mais antigas que qualquer bala. As irmãs se posicionaram ao lado, formando um círculo frágil, mas de uma força que ultrapassava o aço das armas que carregavam. Seus olhos, apesar do cansaço e das marcas da luta, brilhavam com a luz de uma esperança desesperada. A mesma chama que os fizera resistir até ali. O guardião baixou o punho por um instante, e o silêncio que caiu foi como a pausa entre duas batidas do coração da montanha. Então, com um gesto lento, apontou para a trilha estreita, oculta entre os penhascos à sua direita, onde a luz já começava a abrir fendas tímidas no escuro. A passagem final está ali, explicou, a voz abafada pela reverberação da terra. É um caminho que atravessa o que chamam de coração da montanha. Só os que carregam a verdade em seus corações podem seguir sem se perder e sem serem tragados pelo mesmo peso que devorou tantos antes de vocês. O pistoleiro engoliu em seco, sabendo que o milagre prometido não era entrega fácil, mas sim uma provação final. A medalha parecia arder contra a pele, como se pulsasse em sintonia com sua coragem e seu medo. Eles se moveram, um passo de cada vez, abraçando as sombras estreitas e as paredes frias da rocha. O silêncio transformando-se em um aliado tenso. A cada passo, sentiam a montanha observando, testando seus espíritos e seu compromisso. Lá atrás, o eco distante dos caçadores começava a se apagar, afastado pela profundidade do desfiladeiro e pela persistência do grupo que se recusava a sucumbir. No meio da escuridão, a irmã mais velha quebrou o silêncio, sua voz repleta de uma antiga certeza. O que carregamos não é só medo, é o legado de quem resistiu para que nós pudéssemos estar aqui, disse, apertando a medalha nas mãos como quem segura a vida. O pistoleiro olhou para as duas jovens, observando o rosto marcado pelo sol e pela tristeza, mas também pelo brilho indomável da luta. Entendeu ali que o milagre não era um segredo escondido na montanha, mas o próprio vínculo que haviam construído. A coragem de enfrentar juntos, desarmados contra o terror que os perseguia. Quando emergiram no centro do coração da montanha, uma caverna aberta ao céu noturno como um altar natural, a tempestade começava a dar lugar a uma lua nua e clara. Ali, entre as pedras ancestrais, o ar parecia respirar uma paz que os corpos exaustos sentiam como um renascimento. O pistoleiro apoiou a mão no ombro da irmã mais velha, e pelo primeiro instante, desde o início da jornada, as palavras se tornaram desnecessárias. O fogo da luta cedia espaço a uma serenidade amarga, mas real. A montanha os acolhera, não como vencedores despreocupados, mas como sobreviventes transformados. Esta é a nossa terra agora, disse a irmã mais nova, os olhos refletindo o brilho prateado das estrelas. E é nosso dever mantê-la viva.
O pistoleiro sentiu um nó se desfazer na garganta. Tudo o que haviam passado, os tiros, a traição, as corridas na escuridão, o medo que congelava a alma, culminava naquele momento de rara redenção. O guardião desaparecia nas sombras da trilha de volta, como uma sombra que se desfaz, deixando para trás o peso do passado e a promessa de um futuro incerto, mas nas mãos daqueles que aprenderam a lutar não só com armas, mas com esperança. O sol começava a sua lenta ascensão no horizonte, tingindo o vale com dourados e vermelhos suaves, como se o próprio tempo estendesse a mão em sinal de perdão e renascimento. O pistoleiro sabia que as páginas do passado não se apagarão, e que a batalha pela memória e pela justiça continuaria. Mas naquele amanhecer silencioso, sentiu-o milagre palpitar em cada sopro de vento, em cada silêncio compartilhado. Ali, naquela terra rude e eterna, ele, junto às irmãs Apache, encontrava não um fim, mas o começo de uma história que pertencia aos que ousam enfrentar o desespero com a coragem que nasce da amizade e do sacrifício. O milagre não estava escondido em montanhas distantes ou em relíquias antigas. Estava na força dos laços forjados no calor do medo e da luta. O milagre que sobreviveria muito além do eco dos tiros, nas vozes daqueles que escolheram resistir. E assim, o velho pistoleiro sorriu pela primeira vez em muito tempo, não pela ausência do perigo, mas pela certeza de que juntos tinham escrito o último capítulo da saga, não capítulo de sangue, mas de esperança inquebrantável.